Ó paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque todo vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará através de uma notificação. Deus abençoe ao grande número de irmandade que está se unindo a nós. Nesse mês de março, mais de 500 irmãos têm se unido a nós, se agregado, porque têm entendido que o nosso trabalho é um trabalho genuíno, sério e um trabalho sincero para a edificação das nossas almas. Deus abençoe todos os irmãos que assistiram nosso vídeo ontem, Teve uns irmãos, irmã, que entrou aí e falou que eu estava desrespeitando o próximo e desrespeitando a Deus, irmão. Quando falei de orarmos para pedir a justiça de Deus e dizendo que é uma coisa contrária. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, na parábola do juiz iníquo, ali da mulher que ia pedir justiça ao juiz, e ela importunando, o juiz falou ainda que não tema Deus nem o homem, irei fazer justiça a esta mulher para que não se importune. E o Senhor falou, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Irmão, este tema de pedir justiça é um tema específico. Por quê? Quando é um tema de guerra, de irmão com irmãos, nós devemos suportar uns aos outros, como está lá em 5 de São Mateus, que nós não estamos mais na justiça do Velho Testamento, Olho por olho e dente por dente, Amarás o teu inimigo, disse o Senhor, Nós temos que amar até aquele que nos aborrece, Porque este é o mandamento do amor de Deus. Mas o caso que eu falei de pedir justiça é um caso sério, que está comprometendo a unidade da igreja, irmão. É um caso muito seríssimo. Entendeu? E lá em Apocalipse está escrito, o santo, os mártires, falando até quando, ó santo e verdadeiro, não vingarás nosso sangue. Então eles pediu vingança. E o Senhor falou para eles aguardar um tempo. Entendeu, irmão? Hoje, veio outros irmãos falando, este avô aí está com o pé na cova. Então, irmão, tem irmãos que vêm nos comentários entrar numa parte, sabe, que não foi dado para ele. Entendeu, irmão? A nossa debate aqui é por causa da verdade. Então, irmãos, hoje nós vamos falar o falso ensino. Ele compromete a unidade da igreja.
vamos ver o que Paulo escreveu aqui, ó, para nós. Vamos ler do 10 até o 23. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que está posto com o Cristo Jesus. Contudo, o que se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, qual seja a obra de cada um. O próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, o que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, faça-se astuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamento vão. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, irmãos, Paulo, ao escrever esta carta aos Coríntios, tem três figuras que ele usa aqui. Ele usa a figura da família, a igreja como família, a igreja como lavoura e a igreja como edifício. E aí, ele fala aqui de três tipos de alimento: leite e carne para a família, tipificando a igreja como família. A igreja como lavoura, ele ilustra a comida, semente, a palavra. E a igreja como edifício, ele ilustra o material pela palavra. Então, irmãos, eu vou me concentrar apenas aqui da figura que ele usa, a figura do alicerce. E ele fala aqui, segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aí ele fala, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que é Cristo Jesus. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedra preciosa, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Aqui ele ilustra dois tipos de material. Ele ilustra ouro, pedra preciosa e prata. O que significa esse material? Esse material significa o ensino, irmão, o ensino genuíno,
o ensino de qualidade, o ensino verdadeiro. Agora, feno, palha e madeira é o ensino falso, irmão. É um ensino falso. E aí, contudo, se alguém aí fala assim, se alguém edificar ouro e prata e pedra preciosa, a obra de cada um se manifestará. Ele terá uma recompensa. Será recompensado por Deus. Aqui está falando dos ministros, irmão. Daqueles que cuidam da igreja. Daqueles que ensinam a igreja. Tem que ensinar. Tem que edificar a igreja com material nobre, com material de excelência. O que é esse material? É um ensino verdadeiro, é um ensino genuíno da palavra de Deus. Porque, irmão, se ele colocar prata, porque o fundamento é Cristo, se ele colocar pau, madeira, o fogo vai declarar. O que é o fogo aqui, irmão? O fogo aqui é o juízo de Deus na obra dos pregadores que edificar a igreja com ensino falso, com heresias. Irmãos, o juízo de Deus vai vir contra eles, irmão. E aí, ó, isso daqui é do verso, aqui fala, temos que construir de modo correto. Agora, vamos ver o segundo ponto, é do 12 ao 17. Do 12 ao 17. Vamos ver aqui o que fala. Contudo, que se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. O dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Se permanecer a obra de alguém, sobre o fundamento edificou, receberá galardão. Se a obra que alguém queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, através do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus está em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é vós, é santo. Veja bem, irmão, o falso ensino compromete a igreja. O falso ensino, ele usa aqui a figura de destruir o templo de Deus. Por quê, irmão? Quem é que destrói o templo de Deus aqui? Que é a figura da igreja. É o ensino falso, o ensino de heresia, que vai trazer, que é tipificado aqui pelo feno, pela palha e pela madeira. Estes três materiais aqui é uma figura de linguagem do ensino falso, do ensino que não é verdadeiro. E todo aquele que aplicar este ensino na igreja, irmão, ele está destruindo o corpo de Cristo. E aquele que fizer isso, Deus o destruirá. Entendeu, irmão? Por quê? Qual é esse ensino falso? É um evangelho falso. Vemos aqui. Estava querendo construir o evangelho misturado
com a filosofia e secularizando um evangelho humano, irmão. O evangelho humano. Um evangelho falso. Um evangelho que não é bíblico. É representado aqui por ouro, feno e palha. Agora vamos aqui para o terceiro. Se nós quisermos construir do jeito que Deus quer, segundo o plano correto, vamos aqui. O 18 vamos do 18 ao 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se a se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamento vão. Então, irmão, aqui, se quisermos construir do jeito que Deus quer, devemos construir com a motivação certa. Com essa motivação certa. A sabedoria de Deus. Não a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo serve para este mundo. Mas a sabedoria de Deus serve unicamente para a igreja. Agora o quarto. Devemos construir com a motivação certa. 21 e 23. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 21 ao 23. Vamos ver aqui que a Escritura deixa claro para nós aqui, irmãos, nesta palavra. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Cefa, seja vida, seja morte, seja presente, seja futura, voz de Cristo e Cristo de Deus. Então, aqui, ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie na carne, mas se glorie na glória de Deus. Querendo dizer, a obra de Cristo, a igreja não pode estar se fundamentado em homens, em personalidades. A igreja tem que ter se fundamentado em Cristo, irmão. Então, irmãos, Deus está trazendo para nós aqui este assunto. A heresias compromete a igreja. Aqui mostra o material. Qual é o material que o pregador tem que buscar? Que ele tem que cavar para trazer para a igreja. Ele tem que trazer ouro, prata e pedras preciosas. Porque o julgamento de Deus não vai desfazer. O que é ouro e prata e pedra preciosa? É o material nobre. É uma doutrina sólida. Uma doutrina genuína. Uma doutrina verdadeira. Então, irmão, ouro, prata, pedra preciosa, você não encontra ela em qualquer lugar. Não. Feno, palha, madeira, está tudo jogado por aí. Entendeu? Mas ouro, pedra preciosa e prata.
essa figura de linguagem é a figura verdadeira, é a figura de um ensinamento genuíno, de um ensinamento sólido, de um ensinamento nobre, com excelência. Aonde que se busca? Tem que cavar, irmão. Tem que cavar para trazer as riquezas de Deus, os tesouros de Cristo para a igreja. Por isso que Paulo ilustra a igreja de 3 formas. Ilustra ela como uma família, ilustra ela como uma lavoura, ilustra ela como um edifício. E aí, como a família tem leite e carne, como uma lavoura tem a semente, e como o edifício tem esse material nobre aí. Então tudo está se referindo à palavra de Deus, irmão. Está se referindo à palavra. E aonde que nós encontramos ela? Ela emana de onde? Esse material nobre, esse material excelente, da onde emana? Emana das Sagradas Escrituras. Emana de quem? De quem tem compromisso com a verdade, irmão. Quem tem compromisso com a verdade não confunde a cabeça da igreja. Não confunde a cabeça da igreja. Não. Ele traz uma pregação nobre, com material de qualidade. Por que que Paulo está falando isso? Porque ele quer que a igreja, irmão, seja edificada com qualidade. Aí o corpo fortalece. Agora, se aplica palha, feno, madeira, que são os ensinos falsos, os ensinos que não se alinham às Escrituras, o que é que acontece? Compromete a unidade da igreja. E é isso que a unidade da CCB está sendo comprometida pelos ensinos falsos. Está fragilizando o corpo, está ferindo a igreja. Então, é esse assunto que eu trago nesse dia de hoje para os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Fica com Deus, ósculo santo do teu coração.